Então, pessoal, mais uma vez parece que a mídia, de forma geral, a opinião mainstream, já chegou à conclusão, realmente, de que o Lula é o grande problema do governo Lula. Há sempre um debate, uma questão a respeito do que está indo errado na atual administração, na gestão 3.0 do Lula, na presidência atual dele, não é? E aí se colocam pontos como falta de comunicação, o gabinete ministerial discutindo e tudo mais, só que eu sei muito bem, você também sabe, cada vez mais gente está percebendo que o grande problema do governo Lula se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o grande ponto fraco do seu governo, né? O pessoal do site Antagonista, inclusive, traz esta notícia aqui com o título "E se o problema for o próprio Lula?", né? Parece que o pessoal teve finalmente essa epifania. O grande ponto é, quando a esquerda tiver essa epifania, o que vai acontecer? Pois bem, vamos dar uma olhada nesse tema, nessas possibilidades, né? Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador aqui do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, começa-se aqui a falar a respeito do Luiz Marinho, tratando dos aplicativos aí, né, o Uber e também o iFood e tudo mais aí, e fazendo aqui, de fato, uma meia-culpa a respeito do papel do gabinete ministerial nos problemas da popularidade do Lula, que vem despencando mês após mês, pesquisa após pesquisa, né? Então, o Luiz Marinho falou que no governo se comete muito esse erro de comunicação, né? E eles deveriam, por exemplo, aqui no caso daquela lei tratando sobre a regulamentação de trabalho por aplicativos, né, ter feito um processo de comunicação antes de apresentar o projeto, né? Por quê? Porque há um pessoal interessado em tumultuar, não em olhar um projeto, né? E aí essa falta de comunicação leva as pessoas a acreditarem nessas mentiras, nessas fake news, né? Ou seja, o governo não erra, a base ministerial não erra, né? O grande problema, o grande erro do governo, ou pelo menos dos ministros do Lula, é não mostrar de forma suficiente para a sociedade o quanto esse governo é maravilhoso, impecável, não há nada que se discutir, não há nada a se questionar neste governo, né? Como diz o pessoal do Antagonista, o governo Lula não erra. São os outros que não entendem as virtudes do governo, né? O grande problema é que o povo não consegue perceber que maravilha é esse presidente da República que nós temos, né? Então, esse ponto da imprensa, da comunicação com a mídia, foi importante na reunião ministerial lá no dia 18 de março, né? Não foi a última lá que teve a Anísia Trindade chorando, eu acho que teve uma depois dessas aqui, né? Mas nessa reunião do dia 18 de março, o Rui Costa, que é ministro da Casa Civil, fez um longo discurso ali sobre quais seriam os avanços do governo e tudo mais, né? Uma apresentação, inclusive, que o Lula atrapalhou, porque eu tratei disso aqui no canal, né, inclusive, a forma como ele falou ali antes do início da reunião, fora do discurso, fora do script, né? Isso aí acabou tirando totalmente o foco da apresentação do Rui Costa, que era o ponto principal ali, né? O Lula chamou o Bolsonaro de covardão naquela época ali e tudo mais. Então, de fato, aí, naquela ocasião, o Rui Costa afirmou aqui o seguinte, que a imprensa estava agindo contra ele, tentando adivinhar o que ele iria falar, o que ele iria fazer na reunião, né? Então, ele falou que ia aproveitar aquele espaço para mostrar algo que a imprensa fosse prestar atenção aí, os pontos positivos do governo Lula, né? Mal sabia ele que o seu presidente, o seu chefe, iria acabar roubando a cena nesse caso, e ninguém acabou prestando atenção nos supostos pontos positivos que ele acabou pontuando aí e tudo mais, né? Só que o grande problema realmente para o governo Lula, é claro, é que a história não é essa, né? Não é que a imprensa não está vendo o que o governo está fazendo, o governo tem que falar mais para a imprensa, para o povo brasileiro, o que está fazendo. Não, o grande problema é que tá todo mundo vendo realmente o que o governo está fazendo, e não são coisas boas, né? Tá todo mundo acompanhando desde 1º de janeiro do ano passado para cá, de fato, como esse governo tem andado aí. Então, né? O pessoal está percebendo o que está acontecendo, só que as coisas realmente são fracas, são ruins, né? Então, desde a última reunião ministerial, o governo Lula está tentando uma abordagem de comunicação diferente, um discurso mais controlado por parte do Lula, para tentar aumentar a popularidade dele, né? Também vem aí
a questão da aproximação com o público evangelho aí e tudo mais, porque Lula fica falando de milagre, de Deus, essas coisas nas palestras que ele dá, nos discursos que ele dá aí e tudo mais, né? E o próprio Sidônio Palmeira, que foi o marqueteiro na época da campanha do Lula ali e tudo mais, participou de uma reunião recentemente com o Paulo Pimenta, que é o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, né? E acabou falando esse ponto, que a comunicação tem que ter aí um brilho para levar a imagem do governo para algum lugar, né? E então, que realmente o governo que tem uma marca, o governo que não tem uma marca, melhor dizendo, é um governo fraco. Mas aí o pessoal do antagonista aqui fala que, na verdade, não é a marca do governo que é fraca aí, né? O governo em si que é um problema, um governo que não tem virtudes próprias, né? E a popularidade do Lula caiu por conta, no final desse entendimento todo, porque o Lula se comportou como se ele tivesse sido eleito pelos seus méritos pessoais, né? A gente sabe que não. O pessoal do antagonista aqui tenta polarizar essa questão com o Bolsonaro, né, dizendo que o Lula foi eleito pela rejeição ao Bolsonaro. Não concordo com esse ponto aqui, mas de fato eles colocam também que o Bolsonaro foi eleito pela rejeição com Lula, então seriam dois políticos aí sem virtudes, né? Contra esse entendimento, depõe o fato que o Bolsonaro convocou uma mega manifestação recentemente mostrando que ele tem apoio popular orgânico, coisa que o Lula não tem. O Lula não arrasta multidões, o Bolsonaro sim, né? Se isso representa a totalidade dos votos do Bolsonaro, provavelmente não, né? Mas a coisa não é tão maniqueísta quanto o pessoal do antagonista aqui faz crer, né? Lula é igual Bolsonaro, são a mesma coisa. Não é bem assim que a coisa funciona e tudo mais, né? Então, eles fazem questão de lembrar o ponto da corrupção, que é muito importante aqui, né? Pesquisas mostram que os dois pontos mais valorizados pelo brasileiro, tratados como os principais problemas a serem combatidos no Brasil. O primeiro deles é a segurança pública, que é outro ponto em que o Lula é um desastre total, né? Mas também a questão da corrupção, que é, de fato, a marca registrada do PT, né? O senhor Sidônio. É Sidônio mesmo, é isso o nome do cara aqui, né? O governo tem uma marca, né? A marca é a marca da corrupção. Não é bom para a imagem dele, mas que tem uma marca, com certeza tem aí, né? Então, além dessa questão toda, existe a aproximação do Lula para teocracias islâmicas perigosas como o do Irã, ou ditaduras autocráticas como a Rússia do Vladimir Putin, né? A própria Venezuela do Nicolás Maduro e tantas outras aí. O Brasil tem se alinhado com esse tipo de governo aí com tanta intensidade quanto se alinhava lá atrás nos governos petistas anteriores, com a ressalva apontada pelo pessoal do antagonista que esses governos estão piores hoje do que 20 anos atrás. Eles já eram ditatoriais antes, apoiar esses governos era algo totalmente escandaloso, né? Mas agora isso é ainda pior, e aí, portanto, né, de fato, não tem como você esperar que a popularidade do Lula não caia em decorrência disso. E aí, o que o Molusco faz? Culpa o gabinete ministerial dele, falando que eles não sabem se comunicar, culpa a imprensa aí, dizendo que a imprensa não faz aí as vezes de marqueteira dele, porque na cabeça do Lula a imprensa tem que dar publicidade para tudo que o governo faz, né? E ele culpa a própria população brasileira, dizendo que o povo não entende, o povo não sabe aí a boa vontade, né? Esse excesso de virtudes do governo Lula e tudo mais. Uma grande bobeira, uma grande bobagem. Todo mundo sabe realmente qual que é o grande problema aí nessa história. E o Lula ou não vê esse problema, é cego demais para ver, ou ele não quer assumir que ele é a causa maior desse problema aí. E aí eu chego aquela provocação que eu fiz aí, né? Realmente ali uma questão bastante a se considerar dado todo esse cenário. Quando a esquerda perceber isso que nós já percebemos, que o Lula é o grande problema do atual governo, é ele que está atravancando o desenvolvimento da própria esquerda no Brasil, o que eles vão fazer? Vão manter o Lula e vão continuar apoiando mesmo assim? Ou vão trabalhar nos bastidores para puxar o tapete dele em prol de algum outro nome que seja mais maleável, que seja mais moderno, que saiba falar com as gerações atuais, com as expectativas, os anseios da esquerda mais moderna aí, né? Não sei se eles vão ter tempo hábil para isso. O Lula está enfiando o pé na jaca com cada vez mais intensidade.
afundando a sua própria popularidade num ritmo muito elevado, e eu não sei até onde que ele consegue chegar dessa forma aí, principalmente quando você alia aí a situação do Lula falando bobagem o tempo todo, se posicionando do lado errado em uma série de questões geopolíticas, dando aquela impressão muito acertada para a população de que a bandidagem está mais satisfeita com esse governo atual do que com o governo anterior, e principalmente quando a questão econômica começa a dar sinais de fraqueza, sinais aí de queda, preços consistentemente aumentando, incomodando bastante o orçamento do brasileiro, principalmente do mais pobre, uma inflação que não se comporta, um índice de desemprego aí que parou de cair, começa a se estagnar, um sinal preocupante aí e tudo mais, e uma dívida pública que segue crescendo de forma descontrolada. Quando você tem essa cereja do bolo, vamos colocar assim, que é a questão de fato da economia, né, aí você tem um problema ainda maior para a popularidade do Lula no momento em que ele não sabe se comunicar, não sabe conversar com o público nos atuais moldes, né, nas atuais demandas de comunicação, e principalmente não é capaz de olhar para os seus próprios problemas, fazer uma autoavaliação, uma autocrítica para chegar a um consenso com o seu gabinete ministerial de uma melhor estratégia para a sua popularidade. Lula segue fazendo o que ele sempre fez de forma errada e isso vai custar aí muito caro para a esquerda no Brasil, eu não tenho dúvidas. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.